Oi filhotes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Renaque Almeida e o meu canal tem a intenção de mastigar os assuntos para que você se dê bem na prova que você deseja. Enem, Fuverte, a gente vai preparar para todas elas. Tudo bem? Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E indicar para o máximo de pessoas para o canal continuar crescendo e a gente postando mais aulas para vocês. Depois da vinheta, vamos falar sobre vitaminas. Beijo! Oi filhotes, vamos falar hoje sobre vitaminas, tá? Fica ligado comigo, vamos lá. A gente vai pontuar alguns pontos fundamentais, tá bem? Primeiro, vitaminas são sempre substâncias orgânicas, tá? Elas podem pertencer à função amina, função amida, função álcool. Ela pode ter muitas funções químicas, mas sempre são substâncias orgânicas, porque tem carbono na sua composição. Segundo ponto fundamental é isso aqui, ó. Em sua maioria, elas não são produzidas pelo nosso organismo. A grande maioria das vitaminas são conseguidas por nós através da alimentação. Quando você come alimento de origem animal, alimento de origem vegetal ou até quando você come alguns micro-organismos, como é o caso de fungos e bactérias que são produtores de vitaminas, tá? Mas existe exceção. A vitamina D, por exemplo, D de Daro, tá? Ela é produzida no nosso corpo, desde que a gente receba a radiação ultravioleta, aquele raio que vem do sol, né? Quando a gente recebe direto na pele, aquilo ajuda a gente a produção da vitamina D. Então, em sua maioria, nós não somos capazes de produzir vitaminas, mas há exceções, fica ligado nisso, tá bom? Outro ponto que é legal, filho, a fonte. Como eu disse para vocês, já que em sua grande maioria nós não produzimos as vitaminas, qual é a fonte dela? Pode ser alimento de origem animal, tem muita vitamina, por exemplo, quando eu como fígado bovino, coração, quando eu como gema de ovo, quando eu como óleos de peixes, por exemplo, que são muito ricos em vitaminas, tá? Também tem a fonte vegetal, ó. E aqui entre os vegetais, eu estou me referindo a vegetais folhosos verdes ou vegetais coloridos, tá bom? São muito ricos em vitaminas. E também pode ser a partir de micro-organismos. Por exemplo, existe um grupo de bactérias que vivem no nosso intestino, formando a chamada flora bacteriana, que hoje em dia é chamada também de microbiota. E muitas vitaminas são produzidas pela nossa microbiota, por micro-organismos que vivem pacificamente no nosso intestino sem causar nenhum tipo de prejuízo. Deu para entender, filho? Vamos para mais um ponto, vem cá. Outra coisa legal é a função das vitaminas, tá? O grande papel delas é esse aqui, ó. Elas regulam e também mantêm o funcionamento normal do nosso metabolismo. Para quem não lembrava, filho, o metabolismo são todas as reações químicas que acontecem dentro de uma célula, dentro do organismo. E para essas reações químicas acontecerem, a gente depende de enzimas, ó. As enzimas são os catalisadores. As enzimas são proteínas, tá? Que aceleram as reações, fazendo com que as reações ocorram mais rápido e que gastem menos energia. E aí entra o papel das vitaminas. Olha o que elas são. Muitas vitaminas são ativadores de enzimas. É o que nós chamamos de coenzimas. Olha que termo interessante. Ó, coenzimas. Existem muitas vitaminas que são coenzimas. Elas ativam enzimas para que as reações químicas aconteçam de maneira normal na nossa célula, no nosso organismo. Eu estou chamando a atenção disso daqui porque tem uma pegadinha muito frequente em prova. Eles podem afirmar no vestibular para vocês que as vitaminas, têm função energética. Errado. As vitaminas não têm função energética porque ao quebrar uma vitamina, ela não vai liberar energia térmica para a produção de ATP. Esse conceito eu queria que ficasse bem claro para vocês, filho. Uma substância só é energética se quando ela for quebrada, vai liberar energia que vai ser armazenada na molécula de ATP. Isso acontece com os carboidratos, se eu quebrar, libera energia.
Isso acontece com os lipídios, se eu quebrar libera energia, e é também com as proteínas, se eu quebrar libera energia. Mas vitamina não. Vitamina, ao ser quebrada, não libera energia, tá? Então ela não é energética. Elas aceleram reações. Mas olha que interessante, elas podem ajudar a gente a obter energia. Existem algumas vitaminas que eu vou ensinar para vocês que elas ativam enzimas que fazem parte da respiração celular. E é nesse processo da respiração celular que eu produzo o ATP. Então, olha que interessante, a vitamina não é energética, mas ela participa lá da produção de ATP na respiração celular. Sempre repita isso, tá? Vitaminas não são energéticas. Elas também não são estruturais. Elas não compõem estruturas do meu corpo, tá? A função das vitaminas é apenas metabólica. Deu para entender? Eu acho que esse é um dos temas que eu mais espero em prova sempre. Outra coisa curiosa, vamos lá. Nós necessitamos delas em pequenas quantidades. Isso é muito interessante, pessoal. Toda vitamina no nosso organismo funciona de maneira muito bem em quantidades muito pequenas. Eu vou te mostrar isso quando eu estiver falando das vitaminas separadamente. Eu vou falar sobre a quantidade necessária normalmente, né, para o organismo. Sempre em pequenas quantidades, tá? E uma coisa que é bem bacana sobre as vitaminas é a classificação. Na prova de vocês, a maioria das questões, né, vai cobrar de vocês que você classifique as vitaminas. E tem muitas maneiras de fazer isso, tá? A maneira que cai no ensino médio, que é a mais comum, é você classificar a vitamina de acordo com a substância na qual ela é dissolvida. Por exemplo, tem vitamina que se dissolve em lipídios. E tem vitaminas que se dissolvem em água. Repete sempre isso, tá? Vitaminas que dissolvem em lipídio e vitaminas que dissolvem em água. Daí veio a nomenclatura, ó. Existem as vitaminas hidrossolúveis, são as que se dissolvem em água, tá? E tem as vitaminas lipossolúveis, são as que se dissolvem em lipídios. E isso é muito interessante a gente perceber, porque olha que situação interessante para a prova. As vitaminas hidrossolúveis, como elas se dissolvem em água, o corpo acaba eliminando elas de maneira muito mais fácil. Você elimina elas quando você sua, elimina quando você produz saliva, elimina quando você urina, quando você defeca. Toda vez que o corpo estiver perdendo água, ele naturalmente vai perder vitaminas hidrossolúveis. Por isso que essas vitaminas, como a gente perde muito rapidamente, tem que ser repostas diariamente. Todo dia você precisa estar repondo, consumindo, né? Diferentemente das lipossolúveis. Essa lipossolúvel se dissolve em lipídio. Ela fica armazenada no tecido gorduroso do seu corpo. E como essa gordura do organismo é consumida mais lentamente, elas ficam mais tempo no seu corpo. Então não teria necessidade de eu comê-las todos os dias, tá? Só de acordo com o que o nutricionista vai estar me orientando. Tudo bem? Então quem são elas? Vamos lá. As hidrossolúveis são todas vitaminas do complexo B. E aí eu vou falar de várias com vocês aqui na aula, tá? E tem a vitamina C. Todas do complexo B de bola. E a vitamina C são solúveis em água, tá? E as lipossolúveis, ó, vão ser as vitaminas K, E, D e A. Tudo bem? Para facilitar, quando pensar em lipossolúvel na prova, pense em queda. Queda. É a vitamina K, E, D e A. Deu para entender, filho? E aí, filhote, gostaram da proposta do canal? Se você gostou, te inscreve aqui com a gente, tá? Dá o like nessa aula e indica para o máximo de pessoas. Qualquer dúvida, deixa aqui no chat ou procura a gente lá no Instagram, Renac Almeida, que eu estou pronto para tirar a tua dúvida. Beijo!